Olá, eu caminhei algumas horas por Madrid seguindo os passos de um homem que enxerga muito melhor do que qualquer pessoa de visão a cidade de Madrid e relata tudo para nós a seguir neste vídeo. Ele é Max Estrella, um poeta cego, falido, com uma capa esfarrapada e que percorre a cidade de uma forma muito especial, a partir de uma visão que se diz esperpêntica e que logo logo você vai saber no decorrer desse vídeo o que é que isso significa. O nome desse homem é Max Estrella e ele é o personagem principal da obra Luzes de Boêmia, do autor Ramon del Valle Inclán. O que você vai assistir nesse vídeo não é simplesmente um roteiro turístico, mas sim um roteiro baseado nos lugares e no clima que o livro traz e que faz com que a gente conheça uma Madrid, embora atual, mas sob uma perspectiva desse personagem que viveu há um século atrás. Então, você está pronto para enxergar Madrid a partir dos olhos de um poeta cego? E se você ficar comigo até o último segundo deste vídeo, e eu espero muito que fique, eu vou fazer um convite muito especial para você. Não vou falar nada agora, mas eu tenho certeza que vai valer a pena cada segundo que você assistir desse vídeo. Agora vamos seguir Max Estrella, que ele já está se colocando a caminho. Você vem comigo? Olá, apaixonados por livros. Aqui é Edner Braga e você está no canal Exploramundo e nós estamos agora dando continuidade na nossa série de turismo literário. E hoje eu trouxe para vocês nada mais, nada menos que Madrid. Nós estamos aqui começando pela Praça Maior, porque eu vou falar de uma obra maravilhosa, chama Luzes de Boêmia, de Ramon del Valle Inclán, que foi escrito em 1920 e revisado em 1945, e toda a jornada do nosso personagem principal, Max Estrella, se passa em apenas uma noite, em que ele passa por uma espécie de calvário que vai resultar, ao final das contas, num plot twist inesperado e inusitado. Ao final deste vídeo, com certeza vocês vão estar preparados para embarcar nessa jornada e também fazer essa maravilhosa leitura que eu fiz. Toda a história, que se passa em apenas uma noite, percorre pelo menos uns 20 lugares em Madrid, mas eu escolhi 4, que são aqueles que eu entendi que são mais cruciais para a gente entender essa jornada e entender a Madrid esperpêntica. E o que é o esperpento? Na verdade, é uma forma de ver a realidade de maneira distorcida, como se estivesse vendo através de um espelho côncavo. E nessa grande obra, essa técnica é utilizada para fazer crítica social e para trazer um pouco da história de Madrid no auge da sua repressão. Bom, e agora nós estamos aqui na Calle Maior e eu deveria estar mostrando para vocês a fachada da antiga Casa Ciriaco, mas ela já não existe mais, virou uma loja de souvenirs, então escolhi aqui na Calle Maior um lugar mais interessante para a gente dar uma olhada. Afinal de contas, nós estamos tentando unir literatura com turismo. E aqui está muito mais interessante do que uma loja de souvenirs, vocês vão concordar, né? Mas enfim, a Casa Ciriaco tem uma importância muito grande, não exatamente na obra em si, porque ela não é citada, mas era o lugar onde se reuniam os artistas, os intelectuais, os filósofos e os marginalizados da época. Eles se reuniam ali para começar a sua jornada noturna naquilo que ficou conhecido como boemia. Por isso, até isso justifica o título do livro.
E a Casa Ciriaco, ela é tão importante na história de Madrid, a ponto de que exatamente ali foi que aconteceu de um revoltado da época, querendo fazer denúncias e apontar as contradições daquela sociedade, estourou uma bomba. E isso se tornou simbólico daquele público que exatamente era conhecido como os boêmios. Eles se reuniam ali, passavam por aqui, muito provavelmente, o que eu estou mostrando para vocês, e depois seguiam pela noite adentro, que é o que nós vamos fazer. Só que, por motivos de que a gente tem a ideia de mostrar para vocês as imagens de uma forma clara e segura, é que nós não estamos gravando à noite. Mas toda a trajetória de Max Estrela se passa exatamente à noite. Ele era um grande poeta, se auto-intitulava o maior da Espanha, era cego, estava falido. Então, na verdade, a visão que ele tinha de Madrid não era baseada na visão física, mas sim em todos os outros órgãos da percepção que o ajudava a captar essa atmosfera que a cidade tinha na época. E ele era um dos integrantes e símbolo daquilo que representava os boêmios, muito querido pelos modernistas, inclusive, e por todos os artistas e intelectuais da época, embora, mesmo isso, não tenha garantido uma vida muito fácil para ele. Aqui nós estamos num ponto muito importante da história, porque exatamente nesse lugar, ali, Pretil de los Consejos, é que ficava a caverna de Zaratustra, que era um editor e um livreiro muito picareta e que enganava os autores e os grandes poetas da época, comprando por valores irrisórios os direitos autorais das suas obras. E é aqui que começam também os problemas de Max Estrela, porque sempre com seu fiel amigo da onça, Dom Latino de Hispalis, que na verdade admirava muito esse poeta, mas também, de todas as formas, acabava fazendo negócios usando o nome dele de uma forma mais ou menos ilícita, em que Max Estrela sempre levava pior. E foi exatamente isso que aconteceu. Max Estrela pediu a Dom Latino para que fosse negociar os seus novos títulos, essas novas poesias, e ele acabou vendendo por um preço irrisório. E Max Estrela quis ir na caverna de Zaratustra para tirar satisfação, pedir de volta as suas poesias, porque ele não queria mais fazer negócio com o velho Zaratustra. E aqui é que começa realmente a grande saga de Max Estrela, nessa noite em que a história se passa. É incrível como o Valle Inclán ressalta as contradições de uma Madrid muito desigual naquela época. Nós estamos aqui hoje em frente à antiga morada de Pedro Calderón de la Barca, o famoso escritor, pai de Segismundo, em referência à sua obra principal, La Vida es Bella. E ele usa essa referência para demonstrar que Madrid e a sociedade espanhola daquela época, ao mesmo tempo que ressaltava alguns grandes escritores de épocas anteriores, acabava sendo indiferente e distante e fria com os novos talentos e personalidades da poesia e da literatura. E aqui, na Calle de la Montera, ao fundo vocês veem Puerta del Sol, é que ficava a taberna Pica Lagartos, um lugar descrito como um antro de muita fumaça e cheiro de café, onde se reuniam as pessoas que eram tidas como marginalizadas, afora da sociedade, afora do seu tempo, e que, portanto, era muito mal vista. E exatamente aqui acontece a segunda queda de Max Estrela, sempre na companhia de Dom Latino de Hispalis. Ele se vê obrigado a empenhar a sua capa em troca de algumas moedas. E esse ato de desfazer da sua capa era considerado realmente um sinal de que a pessoa estava
caindo no mais baixo nível de miserabilidade, de falta de apoio e de falta de reconhecimento. Agora imagina como era para Max Estrela se ver nessa situação, sendo ele que se auto-intitulava como o maior poeta da Espanha. Exatamente aqui, na chocolateria San Ginés, que se reuniam os poetas modernistas com quem Max Estrela, embora não fosse modernista, dialogava muito bem. E aqui foi escolhido, inclusive, como um dos pontos principais para a peregrinação que havia antes e que passava em todos os lugares e que Valle Inclán descreve em sua famosa peça. E também era um lugar para se demonstrar a grande desigualdade madrilenha numa sociedade naquela época em que se diferenciava muito as pessoas que possuíam muito e as que não tinham nada. A partir desse momento também que se configura outros momentos dessa bela narrativa que eu não vou colocar aqui para não ficar dando spoilers, porque são momentos importantes, mas fica aqui o recado de que é uma obra de um grande escritor que vale ser lida em todos os tempos, em todos os momentos, em qualquer lugar. E aqui estamos numa placa em homenagem ao grande escritor Valle Inclán, um dos maiores da nossa querida Espanha. Sabe, leitor, eu percebi ao longo da minha experiência com leitura, com literatura, e principalmente nesses 2 anos em que eu produzo conteúdos para o canal Exploramundo, que a literatura fica mais interessante quando você pode compartilhar. E até por isso eu fiz essa decisão, depois de 60 anos de idade, de dividir com vocês as minhas leituras. Não só a leitura, mas também aquilo que eu vivencio em termos de artes, de cultura, de música e de cinema também. E a partir disso me surgiu a ideia de criar um momento em que a gente possa se aproximar ainda mais. E eu criei o Explora Clube, que é agora a nova casa do Exploramundo. E eu convido todos vocês a estarem nessa nova casa comigo e a gente passar e além do que aquilo que eu mostro nos vídeos, mas também cenas de bastidores, indicações de livros especiais, conversas, cursos, sorteio de livros, enfim, nessa casa vai ter de tudo relacionado com arte, literatura, cultura, música e cinema. E você pode fazer parte de uma forma muito simples, basta você clicar aqui no botão abaixo, seja membro, escolher um dos níveis de participação, tem níveis que cabem em todos os bolsos e também cabem no desejo da experiência de vivenciar essa proximidade com o canal Exploramundo. Então, dá uma olhadinha clicando aqui, avalie bem a proposta que eu tenho para vocês e, se você quiser, esteja comigo, será muito bem-vindo. Te espero ali dentro da nossa nova casa. Não esqueça, Explora Clube é para mim e para todos vocês. Agradeço muito a todos vocês que ficaram comigo até o fim desse vídeo. Muito obrigado por sua atenção. Desejo que vocês tenham gostado de passear um pouco comigo por Madrid e de conhecer brevemente a obra Luzes de Boêmia, de Ramón del Valle Inclán. E se você realmente tiver interesse em adquirir o livro, peço a gentileza de considerar fazer a aquisição clicando no link que eu deixei na descrição deste vídeo, porque isso vai fazer com que o canal Exploramundo se fortaleça cada vez mais. E além disso, você pode contribuir dando seu like, comentando, compartilhando com amigos, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e ativando o sininho das notificações para não perder mais nenhum episódio da série de turismo literário. O próximo vídeo vai te levar para outro lugar que vai fazer o seu queixo cair. Agora eu deixo vocês com o meu abraço literário muito afetuoso e digo, agora fui!